Blasfêmia, uma palavra forte, temida, muitas vezes mal compreendida. Mas o que, de fato, significa blasfemar? E por que a Bíblia trata esse pecado com tanta seriedade? A origem da palavra blasfêmia vem do grego blasfemia, que significa palavra injuriosa ou fala difamatória contra Deus. No Antigo Testamento, o peso da blasfêmia era enorme. Em Levítico 24, versículo 16, está escrito: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação certamente o apedrejará. Esse mandamento não era apenas religioso, era também legal. Em Israel, a lei de Moisés tratava o nome de Deus como sagrado, inviolável. Pronunciá-lo em vão era mais do que desrespeito. Era afronta direta ao Deus Altíssimo. E isso num contexto em que Deus estava diretamente presente, no meio do povo, no tabernáculo, na nuvem, no fogo. Tocar na honra divina era como provocar o próprio Senhor do universo. Um exemplo dramático aparece em Levítico 24, versículos 10 a 14. Um homem, filho de uma israelita com um egípcio, blasfema o nome de Deus durante uma briga. O povo leva o caso até Moisés e Deus ordena que ele seja apedrejado. A lição era clara: o nome do Senhor é santo e não deve ser profanado. Mas o que dizer do Novo Testamento? Jesus também fala de blasfêmia, e com palavras ainda mais impressionantes. Em Mateus 12, versículos 31 e 32, ele declara: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Essa afirmação tem gerado dúvidas e até medo em muitos cristãos. O que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus disse isso após ser acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Eles estavam vendo o poder de Deus em ação, mas atribuindo-o a Satanás. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo ocorre quando uma pessoa rejeita deliberadamente a ação divina, vendo a luz e chamando-a de trevas. É um endurecimento do coração tão profundo que fecha qualquer porta para o arrependimento. E como o perdão depende do arrependimento, essa pessoa se coloca fora do alcance da graça. Mas é importante entender: esse pecado não é um tropeço momentâneo, não é uma dúvida, nem uma palavra dita em desespero. Trata-se de uma rejeição consciente e contínua da verdade de Deus. Historicamente, a blasfêmia foi usada como acusação em julgamentos severos. Um exemplo claro é o próprio julgamento de Jesus. Em Mateus 26, versículo 65, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz: blasfemou! Que necessidade temos de mais testemunhas? Jesus havia declarado ser o Filho de Deus, e isso para os líderes religiosos da época era um escândalo intolerável. Mas a ironia divina é que quem realmente blasfemava eram eles, rejeitando o próprio Deus encarnado diante de seus olhos. Curiosamente, no mundo antigo, blasfêmia não era um pecado apenas entre judeus. Em culturas como a grega e a romana, ofender os deuses podia trazer punições civis e religiosas. No entanto, só no contexto bíblico ela se torna uma questão de vida ou morte espiritual, uma afronta ao único Deus verdadeiro. Hoje, vivemos em uma cultura onde o nome de Deus é frequentemente banalizado. Piadas, expressões vazias ou até acusações contra o caráter divino estão por toda parte. O pecado da blasfêmia nos chama à reflexão. Como temos tratado o sagrado? Que este estudo nos leve não ao medo, mas à reverência. Que nos leve a valorizar o nome do Senhor e a reconhecer o Espírito Santo como fonte de vida, e não como algo a ser ignorado ou desprezado. Porque, no fim, respeitar a santidade de Deus é o início de toda sabedoria. Está gostando do nosso conteúdo? Então deixe seu like, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas.